galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maligia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações do Enem. Bom, galerinha, a gente está analisando as redações do Enem de 2016, né? Que o tema foi sobre, deixa eu ler aqui para vocês, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E agora a gente vai fazer a análise, lembrando, gente, que a gente está tirando todas as redações do site do G1, créditos ao site do G1, viu? Por disponibilizar as redações nota 1000. E a gente vai fazer a análise da redação da Vanessa Soares Mendes, né, de 26 anos, do Rio de Janeiro. Parabéns também, Vanessa, né, por disponibilizar a sua redação. Vamos ler a sua redação aqui no nosso canal. Bom, galerinha, achei bem interessante a redação dela, porque a redação dela foi, assim, perfeitamente na língua padrão, na norma culta, e ela usou palavras ricas, né? Palavras diferentes. Vocês podem usar o tipo de palavras que vocês quiserem, desde que passe convicção. Claro que não, uma gíria não, né? Não é aceito. Tem que ser dentro da norma culta padrão. E ela usou aqui, além, né, usou palavras ricas, né, bastante interessantes, né, na norma culta. E ela já começou com o título assim, A Locomotiva de Marx. Olha só que interessante, né, a redação da Vanessa. Ela diz assim, na introdução da redação dela, olha só. De acordo com Albert Camus, escritor argélio do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intérpretes de amplo espectro. Nesse sentido, olha só que interessante, fez a alusão, citou a frase do Albert, né? E aqui ela vai colocar, aí aqui ela diz assim, ela vai contextualizar. Nesse sentido, né? Vai contextualizar com o tema. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais, estabelecidos pela Carta Magna do país. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador. Olha que interessante, é agora que ela vai citar os argumentos. Gente, eu amo essas redações que já tem os argumentos no esqueleto, né? Já tem na introdução, porque ela fica casadinha, direitinha. O primeiro argumento falando sobre o primeiro parágrafo de argumentação, né, falando sobre o primeiro argumento, e o segundo falando sobre o segundo argumento, já destacado na introdução. Então fica perfeito essa coesão já na introdução, porque você já vai saber mais ou menos a ideia que você vai dizer ao longo da redação, né? Então essa redação da Vanessa foi bem interessante, porque ela já deixou destacado na introdução sobre o que ela vai falar e quais argumentos. Ela já deixou os argumentos dela na introdução. Que aqui no caso, olha só o que ela diz. Dessa forma, observa-se a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de, olha aqui os argumentos dela, o primeiro, um reflexo histórico. Então, o primeiro argumento, o primeiro parágrafo de argumentação, ela vai falar, supõe-se que ela com certeza vai falar sobre o reflexo histórico, que é o primeiro argumento dela, seja a partir dos descumprimentos, ela colocou assim, seja a partir de um reflexo histórico, vírgula, o segundo argumento que seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Olha que interessante, né? Segundo argumento, ela disse pelo descumprimento dessas cláusulas pétreas. Então ficou bem interessante a introdução dela. Vamos ver se no parágrafo de argumentação, né? O segundo parágrafo no caso, mas aqui no caso, o primeiro parágrafo de argumentação, ela vai falar sobre o primeiro argumento, que é reflexo histórico. Com certeza ela vai dizer alguma coisa sobre um reflexo histórico que vai reforçar o argumento dela. Olha só, ela começa assim no primeiro parágrafo de argumentação. Mormente, ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico. Então, ela está reforçando o primeiro argumento, né? Quando ela diz estritamente histórico. Então, a partir de um reflexo histórico. E olha que interessante, ela colocou prisma. Achei bem interessante essa redação dela. As palavras, né? A maneira como ela escreveu. Aí ela diz assim... Mormente avaliar a intolerância por um prisma estreitamente histórico, nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade, né? Porque o tema é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, então ela diz que ainda perpetua, né? Aí ela diz assim, olha que interessante, ela citou quem?
Isso, Albert Einstein, para reforçar o argumento dela, olha que bacana, né? Quando ela diz perpetuam na atualidade, aí ela diz para reforçar. Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Por quê? Caminhos para combater a intolerância religiosa. Tem tudo a ver com o tema, né? Quando ela diz preconceito, né? Aí ela diz, sobre tal ótica, é indubitável, né? Sem dúvida, que inúmeras ojerias religiosas presentes no Brasil ordiendo possuem direta com o passado. Ela está falando sobre sobre histórico, né? Desculpa, gente, o prisma é estritamente histórico, né? É um reflexo histórico, então ela está falando sobre o passado. Aí ela citou a frase de Einstein e ela diz assim: indubitável número, né, ojerias religiosas presentes, tá, possui ligação direta com o passado. Haja vista que dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia, ou seja, ela citou um período histórico, né, no passado, difundidos no Brasil colônia do século XVI, ponto, né? Assim criou-se algo da historiografia, mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo, religião oficial da época. Aí ela citou, né, um contexto histórico, né, bem interessante do Brasil colônia. Aí ela diz assim: instaurou-se por consequente, né, por consequência, né, através disso, para reforçar o argumento dela, o medo das intolerâncias ao diferente. Desse modo, com o intuito de atenuar atos contrários à prática de religiosidade individual, cabe ao governo, na figura do Ministério da Educação, a implementação na grade curricular das disciplinas teóricas religiosas mitigando o defeito histórico. Gente, ela já citou uma solução aqui no primeiro argumento. Pode isso? Pode, claro. Desde que no último parágrafo ela reforce as ideias dela, aqui ela está citando uma maneira para solucionar isso de forma explicativa para reforçar a argumentação dela. Então ficou bem interessante ela reforçar essa parte aqui do Ministério da Educação, né? No primeiro argumento. Ficou bem interessante ela sobre falar, igual na introdução, sobre o que mais ou menos ela teve a ideia, reforçando assim o argumento. Então, olha só que interessante, né? Então, ela sobre falar direitinho sobre o primeiro argumento, que foi um reflexo histórico. Agora vamos ver se ela vai falar alguma coisa sobre cláusulas pétreas, né? Sobre o descumprimento delas, se ela vai reforçar aqui. Então, vamos lá. Aí ela disse aqui em cima, né? Agora vamos para o segundo argumento. Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais, ou seja, ela está dizendo sobre o primeiro argumento dela, que é o descumprimento de cláusulas pétreas. Ela está reforçando sobre preceitos constitucionais, quando ela diz o seguinte, né, que ela burla preceitos constitucionais. Aí ela diz o quê? Nessa perspectiva, a Constituição, tudo a ver com cláusulas pétreas, citou a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas de ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável, ou seja, ela está reforçando aqui o descumprimento de cláusulas pétreas. Ela citou a Constituição e diz que ainda assim continua sendo impraticável, né? Apesar de haver a Constituição e as leis dizendo, né, que isso é um crime, que isso não pode, ainda assim existem pessoas que praticam isso, olha só. Quando ela diz diversos indivíduos continuam impraticável. Aí ela diz, à vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se, olha que interessante, uma chaga social, uma ferida social, né, que demanda imediata resolução, pois fere livre expressão individual. Dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor de interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas de combate ao sentimento desrespeitoso e até mesmo violento às crenças religiosas, reforçando assim mais uma vez seu argumento e tudo a ver com o que ela disse na introdução, que é sobre o descumprimento de cláusulas pétreas. Então, ela soube reforçar perfeitamente no segundo argumento. Aí vamos ver qual que é a proposta para solucionar isso. Olha que interessante. O que ela vai propor para solucionar esse problema, né? De que maneira pode se solucionar esse problema?
Destarte, olha que interessante. Ela já começou concluindo com Destarte. Destarte, depreende-se que raízes históricas, e olha que interessante, ela voltou nos argumentos dela, ela sempre retoma o que ela quer passar com convicção. Qual que são? Que raízes históricas potencializam atos inconstitucionais no Brasil. Então ela diz que um prejudica o outro, né? O primeiro prejudica o segundo e isso tudo forma um grande problema e tem que ser solucionável. Aí ela diz o seguinte, né? Torna-se imperativo quem, né? Que o Estado, na figura de quem? Que maneira, né? Na figura do poder legislativo, faça o quê, né? A perguntinha. Desenvolva leis de tipificação como crime hediondo aos atos violentos e atentados ao culto religioso. Ademais, urge que a mídia, por meio de novelas e seriados, transmita e propague a diversidade religiosa, com o propósito de elucidar e desmistificar receios populacionais. Outro sim, a escola deve realizar debates periódicos com líderes religiosos, a fim de instruir imparcialmente seus alunos acerca da variabilidade e tolerância religiosa. Apenas sobre tal perspectiva pode-se respeitar a liberdade, a combater a intolerância de crença no Brasil, como proferido por Karl Marx, voltou no título, as inquietudes são a locomotiva da nação. Por que voltou no título? Porque ela diz assim no título, olha só. A locomotiva de Marx. Então, gente, olha que interessante, ficou perfeita a redação da Vanessa. Ela soube passar com convicção os argumentos dela. Ficou bem interessante, gente. Não é difícil fazer uma redação nota 1000. Você não precisa usar palavras robuscadas, né? Basta você passar com convicção aquilo que você quer dizer. E ela soube enquadrar direitinho cada parágrafo com coesão, coerência, e ficou perfeita a redação dela e clara, né? Ela soube passar as ideias dela de maneira perfeita, que soube transmitir o que ela quis realmente dizer e reforçar como argumento. Bom, galerinha, espero ter ajudado vocês, né, com as análises de redação. Curtam e compartilhem, se inscrevam no nosso canal para receber mais análises, mais correções, mais questões. E te vejo nas próximas análises de redação. Mais uma vez, obrigada, Vanessa, e obrigada ao site do G1 por disponibilizar. Lembrando que eu vou deixar o link do site para vocês darem uma lida lá, para vocês ir treinando e pegando os modelos, né, para vocês verem como que são selecionadas as redações nota 1000, de que maneira elas são feitas, certinho? Bom, espero ter ajudado, espero espalhar conhecimento aí e divulgação para vocês. Beijinhos e até a próxima!